Sim, Jesus disse, hipócritas, filhos do diabo, disse, vós adornais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os colocaram lá dentro. Isso mesmo, isso mesmo. Está vendo? Quantos justos e profetas foram enviados, e ainda assim matastes cada um deles. Está vendo? Mas o que ele chamaria justos, então? O que eles chamam fanáticos e rabugentos? Sim, lá eles pensaram que isto viria dessa maneira. But when he come in a stable, born of a, Mas quando ele veio num estábulo, nascido de uma virgem, com apenas um carpinteiro comum como padrasto e uma mocinha desconhecida. Veja, não a filha do sumo sacerdote ou outras mais. Ele veio como de uma jovem dama que morava lá na regiãozinha mal afamada chamada Nazaré. E apenas um viúvo comum, sua esposa tinha morrido. Ele tinha alguns filhos, José, e ela estava noiva. E então ele veio com um nome infame para começar. Diziam que ele nasceu ilegitimamente. Oh, que coisa! Isso foi um golpe duro demais para o requinte deles, está vendo? Suas éticas educacionais não puderam engolir isso. Sua interpretação das Escrituras não sabia nada acerca disso, mas ainda assim era o assim diz o Senhor. Oh, que coisa! Pensar nisso me dá arrepios e ver a mesma coisa acontecendo de novo. Deus não pode mudar. Já é meio-dia. Poderiam vocês... Devo parar ou apenas... Obrigado. Fiquem sentados só mais um pouquinho. Vejam. Agora isto estou lançando a base aqui para uma mensagem futura. Vejam. Eu vou tentar liberá-los bem rapidamente, talvez dentro de 10 ou 15 minutos, se eu puder. Deus os abençoe. Notem agora. Foi tão simples que isto, para ele, simplesmente não acertou o alvo. Mas acertou o alvo de Deus. Vejam. Acertou a palavra. Ele veio exatamente da maneira que ele disse. Mas sua interpretação disto estava errada. A interpretação do libertador no tempo de Moisés estava errada. A interpretação no tempo de Noé estava errada. Vejam, mas Deus vem de acordo com a sua palavra. E então Jesus veio, e ele ensinou coisas que eram contrárias. Se és o Messias, faz e tal e tal. Veja, se és, desce da cruz e mostra-nos agora, está vendo? Mas Deus não faz palhaçadas para as pessoas. Deus somente faz as coisas que são agradáveis e certas. Eles achavam que tal pessoa certamente teria de vir com uma grande escolta de anjos, mas ele veio por um estábulo. E para suas próprias éticas requintadas, era ridículo para um ser humano comum achar que o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso Jeová, que possuía a terra e criara tudo, não pudessem preparar um lugar melhor para seu próprio filho nascer do que em um estábulo de vacas, em cima de um monte de esterco. Como poderia? Está vendo? Que foi isto? Deus em simplicidade. Foi isso o que o tornou tão grande. Veja, as éticas da educação não podem se menosprezar assim. Veja, não podem suportar isto. Mas Deus é tão grande que se rebaixou a esse ponto. Nem roupas para vestir seu próprio filho. Pense nisto. E o mundo... Não havia lugar na estalagem e ele entrou num estábulo, uma pequena saliência de pedra, como uma pequena caverna lá na encosta de um morro. E aí, sobre uma cama de palha, veio o Filho de Deus. Oh, isso foi muito diferente de se encontrar lá em cima. E sua mãe estava para ser mãe. Constatou-se que ela estava para ser mãe. Oh, meses antes de até estarem noivos para se casarem, ou de até estarem casados. Está vendo? Ela estava para ser mãe, e as pessoas viram isso, e sabiam que era dessa maneira, e Maria, em seu próprio coração, ela sabia o que estava acontecendo. E José não entendeu, mas o anjo do Senhor veio a ele de noite dizendo, José, tu és um filho de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque isso não é nada ruim, mas é do Espírito Santo.
Isso resolveu o assunto. O homem José com tal ligação com Deus, que Deus podia falar com ele. Mas hoje apertamos tanto nossas jaquetas eclesiásticas em torno de nós, que nada pode nos falar fora do grupo eclesiástico a que pertencemos. Não quero ser rude ou radical, assim deixarei isso aí mesmo, note. Mas você compreende o que quero dizer? Note, um estábulo era ridículo para eles, os refinados. Nem temos registro de que ele tenha frequentado escola por um dia. E ainda assim, com a idade de 12 anos, um menino simples confundiu os sacerdotes do templo por seu ensino. Oh, que coisa! Que foi isto? Deus ocultando-se! Sinto-me um tanto religioso neste momento. Deus ocultando-se num estábulo. Deus ocultando-se numa criancinha. Está vendo? Observe. Todavia ia se manifestar depois de um tempo. Veja. Ele tinha de fazer assim. Quando ele ia para as ruas, os pais, sem dúvida, falavam e diziam: não brinquem com aquele menino, não tenham nada a ver com ele. Sua mãe não passa de uma prostituta vulgar, vejam. E o pai e a mãe, o bebê nasceu antes que eles estivessem realmente casados. Ela estava para ser mãe. Não tenham nada a ver com isto. O que Maria pensava. Mas com tudo isto, não importava o que os de fora pensavam. Ela ponderava todas estas coisas. Eles ocultavam isto no coração. Eles sabiam. Eles não podiam dizer nada de ruim contra isto. Deus fala ao seu homem, às vezes diz: fique quieto, não diga nada sobre o assunto. Já houve pessoas em minhas reuniões que disseram: bem, se é um servo de Deus, você sabe que isso está acontecendo por lá. Claro, eu sabia o que estava acontecendo. Mas então, o que você vai fazer quando ele diz: fique quieto, não diga nada a respeito? Levei alguns homens o outro dia e lhes mostrei num livro. Algo falou anos atrás, eu disse. Bem, não consegui entender. Eu disse: está vendo aí? Aqui atrás estava datado e tudo mais, quando aconteceu naquela época. Muitas pessoas o tinham visto ali no livro. Eu disse: acontecerá que isso será deste jeito e daquele jeito? Disse: bem, por que o irmão não disse algo sobre isso? Tinha de ser dessa maneira, está vendo? E José sabia que era. Ele sabia a quem aquele bebê pertencia. Maria sabia a quem ele pertencia. Jesus sabia quem era seu pai. E ele disse: convém-me tratar nos negócios de meu pai. Não serrando madeira e fazendo uma porta, mas tratando dos negócios de seu pai. Amém. Disse isso à sua mãe. Não podes compreender que é tempo de eu estar tratando dos negócios de meu pai? Agora, eles pensaram: esse menininho desvairado, qualquer filho ilegítimo de uma forma ou de outra, é uma coisa um tanto esquisita e curiosa. E aí está, veja, mas Deus ocultando-se, escute, Deus ocultando-se no que era considerado pelo mundo como imundície, corrupção, ilegítimo. Vejam, Deus se oculta na corrupção de uma semente morta para produzir vida. Estão vendo? Vocês compreendem? Deus se oculta numa simples e pequena lavadeira, ou num homem comum com seu almoço debaixo do braço, despede-se da esposa e filhos com um beijo. E lá você vai. E quem sabe se oculte naquele homem para fazer algo que o arcebispo nada saberia a respeito. Está vendo? Você não o ouve tocar buzina e enviar isso. Deus, somente recebe glória, é tudo. Os simples ouvem e se alegram. Vejam. Agora, Deus estava se ocultando na simplicidade de um bebê, ocultando-se na simplicidade de uma família comum. Deus. E os eclesiásticos e os grandes homens, a mente, o gênio, e todos eles, e os Herodes, e assim por diante daquele dia, e os Neros, e todos eles deixaram passar por alto. Deus ocultando-se em simplicidade. Agora, rapidamente, João Batista em Isaías 40, poderíamos tomá-lo se quiserem. Malaquias 3, inteiros, sim, anotem esse se quiserem. Isaías 40, inteiros, vocês sabem. Falando de paz como é. Talvez poderia ser bom se eu lesse aqui mesmo. Se vocês têm esse tanto de tempo. Façamos isso só por um minuto. Abriremos aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, e leremos aqui, e somente veremos o que ele diz acerca disso agora. Vejam aqui. Consolai o meu povo. Agora lembrem-se,
Lembrem-se, isso foi 712 anos. Olhem no título aí, vejam. 712 anos antes que ele nascesse. Aqui está um profeta falando dele. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai palavras benignas a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que, clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o seu caminho no ermo, vereda a nosso Deus. E todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero será aplainado. Oh, que coisa, que coisa. Que homem havia de ser este? Está vendo? Agora, abra em Malaquias comigo, no último livro o último dos profetas no Antigo Testamento. Agora, em Malaquias, escute aqui. Malaquias percebe isso exatamente no tempo do fim, para que você se assegure de não esquecer. Malaquias, capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Ainda falando de João, envio o meu anjo diante de mim para preparar o caminho. Jesus falou disso em Mateus 11:10. Disse, se podeis receber isto, esse é aquele de quem foi falado. Eis que diante da minha face envio o meu anjo. Está vendo? Isso mesmo. Agora, como tudo isto falou, quando esteve por 700 anos, havia de vir um precursor antes do Messias. Mas quando ele entrou em cena, em tal simplicidade, eles falharam em vê-lo. Lembre-se, ele era filho de sacerdote. Bem, veja, quão ridículo foi ele não seguir o ofício de seu pai, ir para o seminário. Mas seu trabalho era importante demais. Aos 9 anos, ele foi para o deserto e ele saiu pregando. Eles falharam em ver isso. Ele era tão simples, simples demais para a educação altamente refinada deles crer em tal pessoa. Eles pensavam que quando este homem viesse, que me diz de todos os lugares elevados serão abatidos e os lugares baixos serão elevados. Todos os lugares ásperos serão aplanados. Davi viu isso e disse, os montes saltaram como cordeirinhos e as folhas bateram palmas. O que? Isto aconteceu? Um indivíduo velho e barbudo com aquele sem absolutamente nenhuma instrução, com um pedaço de pele de ovelha enrolado nele, saiu tropeçando do deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E vós, bando de serpentes, não pensem em dizer eu pertenço a certa organização. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que coisa. Bem, esse não é ele lá. Sabemos que não é ele. Mas era ele. Veja. Ele estava limpando o caminho, está vendo? Foi aí onde os lugares ásperos foram aplainados. Foi aí onde os lugares elevados foram abatidos. Não penseis que tendes por pai a Abraão. Não comeceis a dizer-me esse tipo de coisa, porque mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os lugares elevados foram abatidos. Oh, que coisa! É isto, sim. Está vendo a diferença? Ele disse que é isso o que aconteceria. E quando vieram, eles pensaram, oh, que coisa, eles estavam prontos a recebê-lo se ele viesse à própria organização deles. Mas porque ele veio daquele jeito, de maneira tão simples. Ainda assim, interpretando as Escrituras, os lugares elevados foram abatidos. Eles não queriam aceitar isto, mas eles foram. Ora, ele os repreendeu, ele os censurou severamente. Disse, bando de víboras, traiçoeiros, eu vos digo, está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir os frutos é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizarei com água, mas vem um após mim, o qual é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira, e ele irá queimará a palha, e recolherá o trigo no celeiro. Amém. Foi aí quando os lugares ásperos foram aplainados. Veja, mas o povo não compreendeu, mas estava exatamente de acordo com a palavra, exatamente da maneira como a palavra disse. Tão simples que falharam em entender. Eles falharam em ver. Não seja você cego assim, está vendo? Não seja você cego assim.
Então, escute agora. Eles falharam em entender. Ele era tão simples para suas crenças comuns e tal pessoa que não se entendeu. Novamente, que foi isto? Deus, que é a palavra, escondendo-se em simplicidade. Não um sacerdote empolado, que era inteligente, escolaridade. Jesus lhes perguntou a mesma coisa. Ele disse, que fostes ver? Quando os discípulos de João vieram, disse, que fostes ver? Fostes ver um homem vestido com um manto sacerdotal, você sabe, roupas delicadas. Ele disse, esse tipo de pregador? Ele disse, fostes ver isso? Disse, não, esse tipo é que dá beijo nos bebês e você sabe, que faz o enterro dos mortos, eles nada sabem sobre uma espada que se maneja com as duas mãos na frente de batalha. Eles estavam lá com algum discurso intelectual para algum clube Kiwanis ou algo assim, você sabe. Quanto a isso, tudo bem. Mas quando se trata de saírem lá na batalha, de enfrentá-la, eles nada sabem sobre isso. Eles estão nos palácios dos reis, eles ficam perdendo tempo com esse tipo de pessoas célebres. Mas disse então que fostes ver uma cana agitada por qualquer vento? Um homem que poderia dizer, alguém diz, você sabe, você pertence aos unitários, mas se vier aqui para as assembleias, vou lhe dizer o que farei. Nós iremos fazer isto, creio que farei isso. Uma cana agitada? João, não. Não. Se você vier força do seu e não fariseu ou algo, então, vocês não viram ninguém agitado pelo vento. João, não, senhor, irmão. Ele não. Ele disse, então o que fostes ver, um profeta? Seria necessário um profeta para fazer isso, veja. Ele disse, agora, aquela era a evidência de um profeta. Veja, a palavra de Deus com ele. A palavra vem ao profeta, está vendo? Disse, que fostes ver um profeta? Disse, sim, isso mesmo. Mas eu vos digo, até mais do que profeta, porque ele era. Porque ele era mais do que profeta, ele era o anjo do concerto, sem dúvida que era, para fazer a ligação entre a lei e a graça. Ele era a pedra de amarração lá de que se tinha falado. Ele disse, se podeis receber isto, este é aquele de quem o profeta falou. Eis que, em Malaquias 3, envio o meu anjo diante da minha face. Veja, e ele preparará o caminho diante de mim. Está vendo? Oh, ele era tão simples. Deus novamente ocultando-se em simplicidade. Então observe o que ele fez. Ele pregou de um tão poderoso Cristo que vinha. Em sua mão tem a pá. Ele está preparando o seu caminho, pois eu enfatizo, ele realmente limpará a sua eira. Ele pegará o lixo e o varrerá para fora e o queimará também. Isso mesmo. Ele recolherá o grão e o colocará no celeiro. Veja, ele estava inspirado. Mas quando Jesus veio, eles estavam esperando e todos aqueles apóstolos, você sabe, eles estavam esperando por alguma coisa grande por vir. Que coisa. Oh, ele está vindo, é só isso. Que coisa, ele será poderoso, ele fará aqueles romanos desaparecerem da face da terra. Que coisa, ele fará aqueles gregos irem para esse lado e romanos para aquele quando vier. Quando ele veio, um indivíduo humilde sendo empurrado de um lado para outro. Que foi isto? Deus ocultando-se em simplicidade. Oh, que coisa! Então ele se levantou ao final da sua mensagem e disse, quem me pode condenar de pecado? Tudo quanto a Bíblia disse que eu faria, se não faço as obras de meu Pai, então condenai-me. Mas que dizem as Escrituras que eu faria, que eu não fiz? Pecado é incredulidade. Você sabe, quem me pode acusar? Se eu expulso demônios pelos dedos de Deus, então mostrai-me o que estáis fazendo a esse respeito. Simplicidade. Até mesmo se rendeu à morte, mas, naquela manhã de Páscoa, aleluia, foi ali que ele limpou a eira. Ele varreu o lixo com certeza, irmão. Sim, de fato. E o trigo foi selado no celeiro, colocado ali na terra, com vida eterna repousando nisto, esperando por aquele grande dia de que iremos falar. A vinda do Senhor, quando aquela vida virá a vida, e nos levantaremos naquela ressurreição, seremos arrebatados com ele nos ares e seremos ajuntados no celeiro. E o lixo será queimado mais além, a casca que está enrolada em volta e tentou puxar isto nesta direção ou naquela direção, será queimada com fogo que nunca se apagará. Amém. Oh, ele não é maravilhoso? Eles falharam em vê-lo. Deus em simplicidade. Por quê? Por quê? Ele nunca sequer pregou em termos eclesiásticos. Ele nunca pregou como um pregador, está vendo? Ele pregou ele usou os termos da simplicidade de Deus. Os termos como está posto ao machado.
O termo árvore, o termo cobras, não algum professor de seminário como nos eclesiásticos do dia, como um doutor em divindade, doutor fulano de tal. Ele não fez isso. Ele pregou como lenhador lá em algum lugar. Ele falou sobre machados e árvores e serpentes e coisas assim, e trigo e celeiros e tudo assim. Ele seria considerado hoje, eu suponho, como pregador da caixa de sabão. Creio que ele foi chamado pregador do toco naquele dia, de pé num toco lá junto ao Jordão. Provar Deus em simplicidade, ocultando-se da sabedoria do mundo. Agora vamos verificar. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios do mundo e vai revelá-las aos pequeninos, os quais aprenderão. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade em Cristo. Deus ocultando-se em simplicidade em João. Está vendo? Somente, veja, ele foi, somente pense nisso. Deus em simplicidade ocultando-se da sabedoria do mundo. Agora vamos encerrar daqui a uns minutinhos porque não quero segurá-los mais. Veja, paremos só um minuto. Algo pessoal. Pense no dia em que estamos vivendo, para encerrar isso agora. Pense no dia em que estamos vivendo, quando Deus está descendo num lugarzinho velho e humilde onde temos habitado, curando os enfermos. E os ricos e os arrogantes e os de alta erudição. Os dias dos milagres já passaram. Não existe isso de cura divina. Lembram-se da mensagem que preguei do outro lado deste terreno aqui, na manhã em que parti, acerca de Davi e Golias? Disseram, como vai enfrentar um mundo instruído lá fora, irmão Branham, com tudo isto? Eu disse, não depende de mim como vão enfrentá-lo. Deus disse, vai. Está vendo? É só isso, veja. É a sua palavra. Ele a prometeu. A hora está aqui. Quando aquele anjo que vocês veem naquela fotografia ali, desceu lá no rio aquele dia, completa 30 anos em junho próximo. Ou 33 anos atrás, melhor. Em junho próximo, e disse, como João Batista foi enviado diante de 5.000 pessoas ou mais. A hora chegou quando tua mensagem percorrerá o mundo. Lembram-se das críticas, se algum de vocês estava lá. Eu suponho Roy Slaughter ou alguns deles sentados aqui, talvez se lembrem do dia. Ou algumas, a senhora Spencer ou qualquer um que seja do pessoal antigo aqui que saiba. Vejam. George Wright ou alguns deles, vejam, sabem disso como foi. Mas isso não foi assim? Assim foi. E então, no meio, quando eles rejeitaram e disseram, é só cura mental. E Deus respondeu imediatamente e enviou uma velha gambá muda lá e foi curada pelo poder de Deus. Lyle, Wood e Banks, quando estávamos sentados lá e conhecem a verdade vindicada por Deus, quando um pequeno vairão morto, peixe boiando na água, e o Espírito Santo falou no dia anterior que ele ia lhes mostrar sua glória e fazer algo acerca disto. E lá, aquela manhã, encontrando-me lá, e o Espírito Santo desceu naquele barco, e eu me levantei e falei àquele peixe, e ele boiando na água, morto por meia hora, suas guelras e entranhas arrancadas pela boca. Ele veio à vida e saiu nadando tão bem quanto qualquer outro peixe. E é isto? Deus ocultando-se em simplicidade. Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Deus pode curar uma gambá ou um peixe ou qualquer coisa. Se ele trouxer sua mensagem e o povo não crer nela, Deus pode suscitar uma gambá para crer nela. Aleluia! Deus pode ressuscitar um peixe morto, Ele pode ressuscitar uma gambá morta, Ele pode fazer qualquer coisa que queira. Que repreensão a esta geração, quando eles tropeçam nisto e discutem a respeito disto, e você não fez isto e não fez aquilo, e Deus envia um simples animal. Está vendo? Que repreensão. Que foi isso? Deus em simplicidade. Veja, mostrando que é grande. Oh, que coisa. Repreende estes homens desta geração por sua incredulidade. Agora, eles pensam agora, como sempre pensaram, que isto tem de ser feito da sua própria maneira.